Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana, sejam muito bem-vindos ao Samari. Hoje eu vou contar tudo sobre o caso de Edward Theodore Dean. Ele protagonizou uma das histórias mais aterrorizantes e bizarras do universo criminal americano. Foi um caso tão famoso que inspirou algum dos maiores filmes de terror que eu tenho certeza que vocês conhecem. Prepare-se para conhecer Edward Theodore Dean, mais conhecido como Ed Gein, o carniceiro de Plainfield. Esse é um caso que eu já quero deixar o aviso que é super violento. Então, se você é mais sensível a esse tipo de conteúdo, eu te aconselho a não assistir. É um caso muito pesado e tem muitos detalhes que eu vou precisar falar pra gente entender o psicológico desse psicopata. Então fica aqui o meu aviso pra vocês não ficarem mal depois. Bom, aviso dado, vamos pro caso de hoje. Pra muitos, Ed Gein era apenas um sujeito esquisito, mas inofensivo. Um fazendeiro isolado que havia perdido toda a sua família e acabou vivendo sozinho na sua propriedade, em Plainfield, em Wisconsin. Mas por trás dessa fachada, ele escondia uma realidade tão macabra que chocou o mundo e é conhecido até os dias de hoje. Essa é a história real que deu origem a lendas como Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, Norman Bates, de Psicose, e Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes. Essa história começa em uma noite de novembro de 1957. Era o primeiro dia da temporada da caça a cervos, um dia em que a maioria dos homens da cidade estariam na floresta para esse evento que também, diga-se de passagem, era bizarro. Mas algo não estava certo na pequena loja de ferragens da cidade. Bernice Warden, uma mulher de 58 anos e proprietária da loja, havia desaparecido. Seu filho, Frank Warden, que era delegado da cidade, voltou da caça e encontrou a loja de sua mãe destrancada, vazia, com a caixa registradora aberta e manchas de sangue pelo chão. Toda vez mesmo. A última pista? Um recibo de venda para um galão de anticongelante deixado sobre o balcão com um nome: Ed Gein. Frank já desconfiava de Jean, que estava incomodando sua mãe há semanas, parecendo ter desenvolvido uma obsessão por ela. As autoridades rapidamente se dirigiram à fazenda de Ed Gein e, chegando lá, encontraram um verdadeiro caos. Lixo para todo lado, sucata e uma sujeira indescritível. O xerife Arthur Sclay, que era quem liderava a busca, entrou na cozinha de Edward e foi até um pequeno galpão nos fundos da casa. Em meio à escuridão, ele iluminou um objeto pendurado nas vigas. A princípio pensou ser um cervo, afinal era a temporada de caça. Mas o que ele viu o assombraria para o resto de sua vida. Não era um cervo, era o corpo decapitado e eviscerado de Bernice Warden. Pendurado de cabeça para baixo, preso pelos calcanhares e cortado do externo até a pelvis. Ela havia sido baleada com um rifle calibre 22 e o seu corpo foi mutilado após sua morte. Esse caso bizarro estava apenas começando, pois ao vasculharem a casa de Ed, os policiais fizeram descobertas que chocariam a cidade toda. Eles encontraram uma coleção de itens macabros, todos feitos a partir de restos mortais humanos. Dentre todos os artefatos encontrados, e aqui eu já aviso que a descrição do que foi encontrado é bem pesada, mas foi encontrado abajur, cadeiras e poltronas estofadas com pele humana, crânios na cabeceira da cama, alguns serrados na parte superior e transformados em tigelas. Há relatos de que Ed oferecia sopa nessas tigelas de crânio para crianças, sem que elas soubessem. Foi encontrado ainda uma cinta feita de um tronco feminino desmembrado e calças feitas de pele de pernas humanas. E o mais arrepiante, máscaras feitas de pele de cabeças femininas, algumas inclusive ainda com batom. Ed, depois de admitir que usava essas máscaras para se fingir de mulher ou para se passar por sua mãe. Uma caixa de sapatos continha 9 vulvas femininas, algumas pintadas e amarradas com fitas, uma caixa com 14 narizes, um par de lábios em um cordão de cortina e um cinto feito de mamilos femininos. Além do corpo de Bernice, a cabeça dela foi encontrada dentro de um saco em outro cômodo, e em um saco de papel estava o resto de Mary Hugan, uma mulher que havia desaparecido há 3 anos. Mary era dona de uma taverna na beira da estrada e também foi uma das vítimas de Ed, morta em dezembro de 1954. As autoridades também encontraram o coração de Bernice Warden em uma bolsa plástica perto do fogão, o que dava a entender um possível canibalismo por parte do assassino. Os artefatos foram fotografados e depois destruídos, mas a sua memória permaneceu na mente das pessoas ao ponto de transformarem essa tragédia em diversos filmes. O que leva uma pessoa a se transformar em um monstro
monstro dessa natureza. Uma vida extremamente difícil e abusiva pode levar alguém a ter esse tipo de comportamento? Ou Ed era simplesmente um psicopata e, por não ter tido uma boa vida, acabou se tornando um assassino doentio? Sei que não tem como desvendar uma mente tão perturbadora como essa, mas eu acho que podemos ter uma ideia se soubermos como foi a infância de Ed e como era o relacionamento dele com a sua família, mas principalmente com sua mãe. Para entender como um homem poderia cometer tais atrocidades, precisamos voltar para uma infância perturbada de Edward Theodore Dean, nascido em La Crosse, Wisconsin, em 27 de agosto de 1906. Ed era o segundo filho de George Philip Dean e Augusta Dean. A família Dean era pequena e a vida deles era dominada pela figura da mãe, Augusta, uma fanática religiosa luterana. Ela pregava aos filhos Ed e ao seu irmão mais velho, Henry, sobre a imoralidade do mundo, o mal das bebidas e acreditava que todas as mulheres, obviamente exceto ela, eram prostitutas e instrumentos do diabo. O pai, George, era alcoólatra e extremamente violento. Augusta desprezava o marido por sua incapacidade de manter o emprego. E para afastar os filhos da influência maligna, a família se muda para uma fazenda isolada em Plantfield em 1914. Ed só saía para ir à escola e dedicava a maior parte do tempo às tarefas da fazenda. A mãe lia a Bíblia para os meninos todas as tardes, focando em passagens do Antigo Testamento sobre morte, assassinato e retribuição divina. Ed se tornou um garoto tímido, um tanto afeminado, sem conseguir interagir com as meninas e sofrendo bullying dos colegas. Ele era repreendido pela mãe sempre que tentava fazer amigos, sendo forçado ao isolamento. Curiosamente, ele se relacionava melhor com crianças e chegou a trabalhar como babá para vizinhos. A vida de Ed foi marcada por uma série de mortes que o enterraram ainda mais em uma vida solitária. Em 1940, o seu pai George morre aos 66 anos de insuficiência cardíaca, provavelmente devido ao alcoolismo. 4 anos depois, em 1944, uma tragédia ainda mais misteriosa atingiu a família. Henry, o irmão mais velho, morre de forma estranha durante um incêndio na propriedade da família. Ed foi quem relatou o desaparecimento do irmão e levou os policiais diretamente ao local onde o corpo dele estaria. Apesar da causa oficial ser asfixia, médicos encontraram marcas na parte de trás da cabeça de Henry. Suspeitas de que Ed teria matado o irmão nunca foram provadas, mas essa possibilidade sempre parou no ar, especialmente porque Henry havia começado a rejeitar os ensinamentos da mãe e discutia frequentemente com Ed sobre a estranha ligação dele com Augusta. A morte de seu irmão deixou Ed e Augusta sozinhos, e logo depois, Augusta sofreu um acidente vascular cerebral. Ed dedicou-se a cuidar dela, e há boatos de que ele até se deitava na cama com ela para confortá-la. A saúde de Augusta piorou com o segundo AVC, e ela não resiste e morre no dia 29 de dezembro de 1945, aos 67 anos. Para Ed, a morte de sua mãe foi devastadora. Ele havia perdido sua única amiga e, para muitos, o seu único e verdadeiro amor. A sua saúde mental, já fragilizada, teria então se deteriorado completamente. Ele transformou alguns cômodos da casa em santuários para sua mãe, deixando-os intocados, enquanto o resto da casa se tornava um lixão. Isolado na fazenda, Ed começou a se interessar por revistas de culto à morte, histórias de canibalismo, atrocidades nazistas e anatomia feminina. Foi nesse período, entre 1947 e 1952, que ele começou a fazer visitas noturnas a cemitérios locais. Ele exumava corpos de mulheres de meia idade que se pareciam com sua mãe, levando-os para casa para usar sua pele e ossos em suas criações bizarras. Ele confessou ter roubado pelo menos 40 corpos. Apenas o corpo de sua própria mãe permaneceu intocado, pois estava em uma parte muito arenosa do cemitério, protegida por um sarcófago de cimento. Ed Gein foi preso na noite de 16 de novembro de 1957, em uma mercearia perto de Plantfield. Inicialmente, ele negou as acusações, mas após um interrogatório de 24 horas, ele confessou os assassinatos de Bernice Warden e Mary Hogan, além dos crimes relacionados a outras 11 pessoas. Ele alegou que quando cometeu os roubos de túmulos e os assassinatos, estaria em um estado mental confuso. O caso de Ed Gein atraiu intensa atenção da mídia mundial. Repórteres e curiosos invadiram a pequena cidade de Plantfield. A fazenda de Gein, após sua prisão, foi alvo de incêndio, provavelmente iniciado por moradores locais que estariam incomodados com os turistas que visitavam o local do horror. Até mesmo o carro que ele usava para transportar
sepultar os corpos, foi vendido em um leilão por $760 e exibido em um circo. Ed foi inicialmente considerado incapaz de ser julgado e foi internado no Central State Hospital para criminosos insanos em Wisconsin em 1958. Uma década depois, em 68, ele foi considerado apto para enfrentar o tribunal. Ele foi considerado culpado pelo assassinato de Bernice Worden, mas declarado não culpado por motivos de insanidade. Ele passou o resto de sua vida em instituições psiquiátricas, sendo um paciente modelo. Edward Theodore Dean morreu em 26 de julho de 1984, aos 77 anos, no Mendota Mental Health Institute, vítima de insuficiência respiratória e cardíaca causada por um câncer. Ele foi enterrado ao lado de sua mãe em um túmulo não marcado, mas que ainda assim foi identificado e vandalizado ao longo dos anos. Embora Ed Gein não seja classificado como um serial killer no sentido estrito da palavra, pois ele teve apenas 2 vítimas confirmadas e a maioria de seus troféus vinham de cadáveres dos túmulos que ele roubava, seu perfil e seus crimes tiveram um impacto gigantesco na cultura popular e na psicologia criminal. A história de Ed Gein inspirou diretamente alguns dos maiores ícones do terror, como Norman Bates, de Psicose, filme de 1960 produzido pelo Alfred Hitchcock, onde buscou inspiração dessa história no livro de Robert Bloch, onde ele relatava a devoção doentia de Ed Gein à sua mãe e em sua vida isolada. Inspirou ainda ao realizar o filme Leatherface, de um massacre da Serra Elétrica de 1974, onde mostra a imagem do assassino usando uma máscara feita de pele humana e pertencente a uma família de canibais. E para mim, o de longe que mais se inspirou nesse crime foi o filme Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, de 1991. E se você ainda não viu esse filme, para tudo e vai assistir agora, porque esse é um grande clássico desse gênero. Esse filme choca porque ele mostra o assassino criando um traje feminino com pele humana para se transformar em uma mulher, o que é uma representação direta feita por Ed, quando se fantasiava de mulher. Ed Gein também inspirou filmes mais diretos sobre sua vida, como Ed Gein, de 2001, e Ed Gein e o Carniceiro de Plainfield, de 2007. E mais recentemente, a série Monstros, da Netflix, eles falaram que terá uma temporada focada nessa história. A história de Ed Gein é um lembrete sombrio de que às vezes a realidade pode ser muito mais assustadora do que a ficção. A antiga casa de Edward Theodore Dean, em Plainfield, ficou marcada não só pelos crimes macabros, mas também por histórias sobrenaturais. Após a prisão de Ed, vizinhos e curiosos relataram sentir uma atmosfera pesada e inquietante ao passar pelo local. Muitos diziam ouvir vozes, gritos e passos vindo da casa vazia, como se as vítimas ainda estivessem presas ali. Objetos se moviam sozinhos, sombras estranhas eram vistas pelas janelas e relatos de aparições se tornaram comuns. O medo em torno do lugar cresceu tanto que a casa acabou sendo destruída por um incêndio misterioso em 1958. Até hoje ninguém sabe ao certo se foi um acidente, uma vingança ou algo além da compreensão humana. Esse foi o caso de hoje. Me conta aqui o que você achou dessa história perturbadora e quais outros casos vocês gostariam de ver aqui no canal. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Obrigada para você que ficou até o final. Até a próxima. Tchau!